Registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema dessa pergunta é reconhecimento da paternidade e da maternidade socioafetiva, exercício do poder familiar e anuência quando um dos pais registrais é falecido. Perguntaram-me: o pai biológico já é falecido. Como o provimento diz que tem de ter a anuência de ambos os pais, e em outro parágrafo que a ausência de um deles tem de ser de forma judicial, entendo que o cartório não pode fazer. É isso mesmo? Eu respondo: a anuência, gente, dos pais é uma atribuição, ela é relacionada ao exercício do poder familiar, tá? Então vamos fazer um paralelo rápido com o que acontece em relação à autorização para casar, quando um ou ambos os cônjuges têm menos de 18 anos, mesmo tendo idade núbil. Nós afirmamos aí, sabemos que é necessária a autorização dos pais, não é? E em relação à emancipação, quando ela é voluntária, quando ela é através de uma escritura pública, ela tem que ser por concessão de ambos os pais, não é isso? E nessa situação, né, mediante isso aí, como que nós fazemos quando um dos pais é falecido? Como que nós fazemos quando um dos pais teve sua ausência decretada? Como que é o procedimento quando um ou ambos os pais, né, quando no caso, um dos pais teve aí o seu poder familiar destituído, tá? Nesse caso, gente, pelo artigo 1631 do Código Civil, o poder familiar é exercido exclusivamente por quem sobreviveu, por quem está, ou seja, não está ausente, não teve o poder familiar destituído, não faleceu, vai exercer exclusivamente. Então, em relação ao casamento, se o pai faleceu, a mãe sozinha vai autorizar, né? Não tem que ir para o juiz decidir se o pai faleceu, ou seja, todo mundo que o pai tiver falecido, a autorização vai ter que ir para o juiz, ou seja, a mãe, ela exerce sozinha o poder familiar, ela não tem que enviar para o juiz para suprir nada. No caso de suprimento de autorização é só para quando existem pais registrais e um deles, né, ou não concorda, ou está em local incerto ou não sabido, ou está ausente sem decretação dessa ausência, né? Enfim, para casos de falecimento, respondendo à questão, nós sabemos que, se faleceu, o poder familiar vai ser exercido por quem sobreviveu. E nesse caso, quem sobreviveu é que vai vai prestar a anuência para a inclusão dessa paternidade socioafetiva, tá? Por quê? Porque exerce sozinho o poder familiar. Ah, mas aqui no provimento 73 fala que na falta ou na ausência, na falta do pai de um deles, que tem que ir para o juiz. Gente, primeiramente, quando eu falo em pais, eu estou falando, sem especificar, eu estou falando das pessoas que estão no campo de filiação no registro de nascimento. Ah, mas e se existe um pai biológico, todo mundo sabe, mas não foi incluído no registro? Enquanto ele não for incluído no registro, ele não é pai formalmente falando. Ele não está exercendo o poder familiar. Ele não tem nenhum direito nem obrigação de exercer dos atributos do poder familiar, não é? Em relação a esses atributos, ele não tem nenhum direito, nenhuma obrigação. Então, nessa situação, quem não está no registro, né, não é pai e mãe, não exerce o poder familiar, tá bom? Então, nessa falta aqui, quando o provimento fala em falta, corresponde à falta de um dos pais, porque quando um dos pais aqui não existe. Então, veja só, se o pai biológico existe no sentido de que consta no registro de nascimento, porém está em local incerto ou não sabido, porém está impossibilitado totalmente de manifestar a sua vontade pelo motivo que for, nessa situação, essa situação de falta. A falta é no sentido de não poder prestar, de manifestar a sua vontade da anuência por qualquer motivo, independente do motivo que vai levar a essa incapacidade de manifestar a sua vontade. E aí ou então porque ele não concorda, né? É nessa situação de falta aí que o juiz irá suprir um pai registral que está no exercício do poder familiar, mas por um motivo qualquer não anuiu.
tá? E aí vai ter o suprimento judicial para essa situação. Então isso está ligado totalmente ao exercício do poder familiar. Se tem uma pessoa que está no exercício do poder familiar, mas não prestou a sua anuência, nessa situação é que o caso tem que ser remetido para o juiz, tá? Porque em situações diferentes nós já vimos que um dos pais exerce com exclusividade o poder familiar e nessa situação de exclusividade está totalmente suprida aí a anuência para que se faça a inclusão. Tranquilo? Então tá bom. Beijo carinhoso para vocês e até breve.